Como saber se sou filho de Deus, se sou uma filha de Deus? E se sou um filho de Deus, uma filha de Deus, qual a repercussão disso em minha vida? É sobre isso que iremos tratar hoje. Assista essa mensagem até o final e descubra que quem é filho de Deus tem pelo menos uma característica em comum com ele. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, a Escritura nos mostra uma importante passagem na vida de Jesus. Nele nós lemos o seguinte: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Todos se consideram filhos de Deus, e ninguém aceita ser tratado menos que isso. Com exceção dos ateus, pelo fato deles não crerem em Deus, essa é uma questão que não tem muita importância para eles. Mas a maioria crê em Deus, acredita em Deus, e portanto se considera filho ou filha de Deus. Se considerar filho de Deus é se considerar um ser humano de alto nível, um ser de dignidade. Ser tratado diferente é ser considerado um ser humano inferior, menos digno que os outros, e isso ninguém aceita com toda razão. De fato, ninguém deve desprezar o outro, ninguém deve se orgulhar de ser filho de Deus ao ponto de diminuir o outro. Ninguém deveria dizer: eu sou filho de Deus e você não. No entanto, há uma diferença na forma como se é filho de Deus. Há um sentido no qual todo mundo é filho de Deus, e há um outro sentido no qual nem todo mundo é filho de Deus. No sentido de origem, todos nós somos filhos de Deus, porque todos viemos de Deus. Todos nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Em relação à origem, até quem não acredita em Deus é filho de Deus. Em relação à origem, até quem é satanista é filho de Deus. Embora o satanista seja aquele que fez um pacto com uma figura que geralmente é associada à oposição a Deus. Em relação à origem, até um criminoso mais assustador para a sociedade é um filho de Deus. Ele pode não viver como tal, mas é. Mas, no que diz respeito à natureza, nem todos são filhos de Deus. Algumas pessoas têm a natureza que vai para uma direção, enquanto a natureza de Deus vai para outra direção. É quando a pessoa vai para um lado e Deus vai para o outro. É quando a pessoa faz de uma forma e Deus faz de outra. É quando a pessoa fala de uma determinada forma e Deus fala de outra. É quando a pessoa tem um caminho e Deus tem outro. Nesse sentido, nem todos são filhos de Deus, porque não compartilham da mesma natureza dele. A Bíblia diz que Deus é luz, mas algumas pessoas são completamente confusas e vivem tateando na escuridão. A Bíblia diz que Deus é amor, mas algumas pessoas são completamente odientas e espalham ódio por onde andam. A Bíblia diz que Deus é paz e ele promove a paz, mas algumas pessoas só sabem promover a guerra e a discórdia. Deus é considerado o Altíssimo e ele aponta para o alto, mas algumas pessoas insistem em viver por caminhos inferiores. Nesse aspecto, as naturezas são diferentes e, nesse aspecto, nem todos são filhos de Deus. Então, a pergunta principal que temos que fazer para nós mesmos é: como saber se sou ou não filho de Deus, filha de Deus? Pelo Evangelho, você descobre que o Filho de Deus tem uma característica em comum com ele. Existe um fator que, se você tiver em comum com Deus, comprovará que você é filho de Deus, filha de Deus. Podemos perceber isso tomando Jesus como exemplo. O Evangelho nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. E os Evangelhos foram escritos para provar isso. Então, Jesus é a régua, Jesus é o padrão. Por meio dele, podemos nos medir e saber se somos ou não filhos de Deus. Vou lhe mostrar como Jesus é essa régua e esse padrão no texto que nós lemos. Acompanhe e veja as verdades que estão contidas ali. Nessa passagem, nós vemos a revelação do ser humano ideal. E o ser humano ideal é aquele que agrada a Deus.
Esse é o Filho de Deus. Esse episódio é sobre o batismo de Jesus. É quando Jesus é ungido para o seu ministério público. É onde Jesus se apresenta como Messias e como Salvador. No batismo, ele morreu para a vida de um judeu comum, onde, como filho mais velho, teria que tomar conta de sua mãe e dos seus irmãos. E, levantando-se do batismo, ele se levantou para a vida de redentor da humanidade, para o ministério público de salvador da humanidade. Ao sair das águas do batismo, foi ouvida a voz de Deus que disse: "Esse é o meu filho amado em quem me comprazo." Esse é o testemunho de Deus de que esse homem lhe dá satisfação, de que esse é o ser humano ideal. É o contrário do que aconteceu com a humanidade a partir de Adão. Em Adão, a humanidade que estava perto de Deus se afastou de Deus, e dessa forma passou a praticar uma série de coisas contrárias à própria natureza de Deus. Agora, em Cristo, começa uma nova humanidade, onde o ser humano não mais se afasta, mas se apresenta para Deus, onde o ser humano se aproxima de Deus, para, daí em diante, praticar coisas em conformidade com a natureza dele. Com estas palavras, Deus estava apresentando o ser humano ideal. É como se Deus estivesse dizendo: "Este é o ser humano que eu queria desde o início. Esse é o meu filho em natureza e em ação." Outra coisa que nós podemos observar nessa passagem é a prova que esse é o ser humano ideal. Algo aconteceu antes desse testemunho verbal de Deus registrado na passagem. Antes de Deus fazer a declaração a respeito de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, simbolizado por uma pomba. Na Bíblia, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a mão de Deus agindo no mundo físico, no campo da existência, no campo do universo, da materialidade. Na Bíblia, Deus é invisível, Deus é infinito, por isso ele é conhecido como o Altíssimo, aquele que não cabe em lugar algum, não cabe nem mesmo na vastidão do universo. E, para Deus agir no universo pequeno e limitado, ele fez através do seu Espírito, o Espírito Santo. Por isso, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, esse Espírito está sobre Jesus e em Jesus. Significa que Jesus tem a mesma natureza que o Deus invisível. Significa que Jesus age da mesma forma como Deus age. Significa que a natureza da ação de Jesus, a natureza das obras de Jesus, está em conformidade com a natureza da ação e das obras de Deus. A prova de que Jesus é o Filho de Deus, ou que ele é o ser humano ideal, é que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Jesus age em unidade com Deus. Nessa unidade não há um cabo de guerra entre Jesus e Deus. Não há um conflito de interesses entre Jesus e Deus. Não há um conflito de vontades. Não há um conflito de atitudes entre Jesus e Deus. O que há entre eles é harmonia, é unidade. Porque entre eles existe uma coisa em comum, que é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, filha de Deus, você age em conformidade com Deus. Você tem o Espírito de Deus. É assim que você descobre se é ou não filho de Deus. Não basta ser filho de Deus pela criação, pela origem, pela dignidade. É necessário ser filho de Deus pela ação. Quem é filho de Deus comprova que é filho de Deus através das atitudes. O Filho de Deus age em conformidade com as ações de seu Pai. As atitudes do Filho de Deus têm harmonia com a natureza das atitudes do próprio Deus. E nisso não há conflito, não há confronto, não há divisão, não há caminhos opostos. Deus é luz e o Filho de Deus é lúcido, iluminado. Não há confusão no Filho de Deus. As coisas estão assentadas e firmadas no coração e na mente do Filho de Deus. Deus é amor e o Filho de Deus age em amor. A vida não é conduzida pelo ódio, pelo rancor ou pela mágoa. O Filho de Deus promove a paz e a harmonia por onde vive e por onde convive, fazendo tudo o que está ao seu alcance. Deus é Espírito e o Filho de Deus vive em espiritualidade. A dimensão espiritual do Filho de Deus tem abrangência sobre sua dimensão material.
O Filho de Deus vive a vida material através da perspectiva espiritual, da dimensão espiritual. Vive a vida material através da espiritualidade, em constante contato com Deus, seu Pai, se deleitando em sua presença. A palavra de Deus é a verdade e o Filho de Deus vive em conformidade com essa verdade. Vive em harmonia com o espírito das palavras de seu Pai. Esse é o Filho de Deus, essa é a Filha de Deus. Mas se isso não é uma realidade para a sua vida, não está tudo perdido, porque existe uma solução. A solução está em Jesus, o Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se essa não é uma realidade em sua vida, então receba Jesus. Siga o caminho de Jesus. Siga os passos de Jesus e seja um filho de Deus, e isso repercutirá em seu destino. Obrigado por assistir até o final. Espero que tenha sido útil para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e receba notificações todas as semanas de mensagens que tratam das nossas necessidades mais profundas. Clique no gostei e dessa forma você ajudará a plataforma a indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.